Então, movimento harmônico simples amortecido. Bom, quando um pêndulo ele está sujeito ao atrito, ou seja, sujeito às forças de arrasto, o que a gente observa é que o mesmo ele oscila apenas por um curto período de tempo e depois ele tende então a parar de oscilar. Isso acontece porque parte da energia mecânica que existia no sistema como um todo, ela é dissipada para o meio ambiente, seja porque o oscilador produz som, seja porque ele produz ali calor, ele está interagindo com as moléculas do ar e elas tentam frear ele, trocando ali uma energia, né, momento, etc. Então, essa interação com o reservatório, com o meio ambiente, faz com que esse movimento periódico ele tende então a desaparecer com o passar do tempo. Então, no fundo, na vida real, a gente mais vê um movimento harmônico amortecido. Na verdade, a gente só vê um movimento harmônico amortecido, né? Porque o não amortecido é o caso ideal, né? É o caso que, sem dissipação, algo é impossível de ser feito a grosso modo. Bem, o que acontece, então, é que o movimento desse oscilador harmônico ele é, então, reduzido devido a essas forças externas. A grande pergunta aqui é como é que nós podemos descrever essas forças externas? Será que existe uma maneira simples de eu descrever todo esse conjunto de interações externas ou resumir todo esse conjunto de interações externas de uma forma simplificada, com um único termo, uma coisa extra? E o que a gente vai ver é que, de fato, sim. Basta a gente adicionar um termo extra às forças que você consegue, então, ter uma boa representação da dinâmica do MHS amortecido. Bom, um exemplo idealizado do movimento harmônico amortecido pode ser exposto pela figura 1515, que é algo similar a isso aqui. Então aqui eu tenho um sistema massa-mola. Esse sistema massa-mola, se não tivesse aquela palheta ali, aquele fluido abaixo, ela estaria realizando um movimento harmônico simples, mas devido, né, a esse fluido que está presente, né, ela então tem um movimento amortecido associado à dinâmica do sistema. Então esse bloco M ele oscila verticalmente, está preso aí essa mola que tem uma certa constante elástica K, e tem ali minha barra desprezível, né? Essa barra verde, a palheta aí é uma barra de massa desprezível, que liga então a massa a esse fluido, a esse líquido na qual ela está imersa. Então, quando a gente começa a impor o movimento a essa massa M, o que a gente observa é que a palheta ela começa a se movimentar de cima para baixo, dentro daquele fluido ali. Esse líquido exerce uma força de arrasto, ou seja, aquelas moléculas todas, elas tendem a inferir um movimento, uma força de resistência, que a gente chama de força de arrasto. E isso faz, preste atenção agora, com que a energia mecânica do sistema massa-mola ela vai diminuindo com o tempo, à medida então que a energia é transferida para a energia térmica do fluido. Então, veja que a energia mecânica do universo como um todo, ela se conserva. Porém, o sistema reduzido massa-mola, ele tem sua energia diminuída, porque parte dessa energia é transferida para o fluido como um todo, para o líquido como um todo. Então, se eu estiver olhando a energia do sistema massa-mola, a energia mecânica dele vai diminuindo. Se eu estivesse olhando a energia mecânica do sistema massa-mola mais líquido, a energia mecânica
é constante. A energia sempre se conserva. Mas como eu estou olhando o sistema reduzido, parte dessa energia que estava ali inicialmente, né, em potencial armazenado na mola, ela vai sendo então distribuída aí, né, para o meio ambiente. Então isso faz com que a velocidade da massa vá diminuindo gradualmente à medida que esse movimento vai acontecendo. Então, a velocidade máxima que ela vai alcançando vai diminuindo a cada oscilação. Bom, a pergunta, né, que afinal é como é que a gente entende, né, a dinâmica desse sistema. Então, o que se observou, né, é que uma boa representação para a dinâmica desse sistema, ela pode ser adquirida se você supuser que a força de amortecimento, e agora eu vou chamar essa força de amortecimento de FA, então, se você supuser que essa força de amortecimento que o líquido exerce, né, sobre a minha paleta é proporcional à velocidade da mesma. Então, se a força de amortecimento for proporcional à velocidade, a dinâmica ela é muito bem descrita. Então, movimentos amortecidos, eles possuem uma força de amortecimento que é proporcional ao módulo da velocidade. De forma que a gente pode, então, escrever o FA como sendo, então, a menos BV, onde esse sinal negativo aqui, significa que ela se opõe ao movimento, então é uma força que está se opondo, veja, se a velocidade é para a direita, a força tem que ser para a esquerda. Se a velocidade é para a esquerda, a força tem que ser à direita. Então é uma força que é no sentido contrário à velocidade, se opõe ao movimento. Então isso é o que esse sinal aqui infere, se opõe ao movimento. E é proporcional. Então, com essa força extra aqui, com esse termo extra adicionado, onde essa letra B aqui também vale a pena chamar, esse cara aqui é o constante de amortecimento. Então, eu tenho ali a minha constante de amortecimento. Esse termo extra me dá uma dinâmica apropriada para o sistema dissipativo. Então, nós temos uma força extra de amortecimento e uma força proporcional à velocidade. O FA é igual a menos o BV, onde o B é uma constante de amortecimento, né, minha constante de proporcionalidade, e o sinal negativo vem pelo fato da força ser contrária à direção da velocidade, é uma força que se opõe ao movimento. Então, para a gente entender a dinâmica desse sistema, vamos supor agora o nosso exemplo aqui. Ó. Vamos ignorar por agora a ação da gravidade, porque eu vou supor que essa força elástica e a força de arrasto é muito maior que F de G, então não vou levar em conta a força da gravidade. E vou supor aqui que a minha força elástica, né, ela obedece à lei de Hooke, como deveria, né, onde o Fm, né, que é a minha força da mola, é igual a menos Kx. Então agora a gente tem duas forças atuando no sistema. Uma força elástica, que é a força da mola, mais uma força de arrasto, que é menos BV, que é uma força proporcional à velocidade. Então, pela segunda lei de Newton, o que eu tenho? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e essa força resultante é a força da mola mais a força de arrasto. Ou seja, menos BV, que é a minha força de arrasto, menos Kx, que é a minha força da mola, é igual a massa vezes a aceleração. A equação diferencial, então,
é algo que pode ser escrito como menos b dx de t dt, visto que v é dx dt, menos kx de t, e isso aqui é igual a m d2x de t dt2. Equação diferencial ordinária. Rearranjando os termos, no final das contas, o que eu tenho é que resolver uma expressão que é m d2x de t dt2 mais b dx de t dt mais kx de t igual a zero. A pergunta aqui que eu quero responder é: quem é x de t? Ou seja, qual é a função cuja m vezes a derivada segunda dela, mais b vezes a derivada primeira dela, mais k vezes ela mesma, dá igual a zero? Qual é a função que isso acontece? Pego o derivo duas vezes, multiplico por m, aí somo a derivada primeira vezes o b, depois eu somo o k vezes ela mesma, kx, e dá zero. A pergunta é: quem é o x de t que resolve essa equação? Resolver essa equação diferencial já não é tão trivial como nos casos anteriores, mas a gente vai fazer isso introduzindo uma nova ferramenta, que é uma ferramenta que vocês também vão aprender a usar, de tão simples que ela é, porque, obviamente que aqui eu vou apresentar essa ferramenta só para resolver essa equação diferencial, mas ela tem recursos diversos, que é um aplicativo de código aberto chamado Máxima. Vou apresentar aqui para vocês. Mas antes disso, vale a pena falar que essa equação diferencial, a solução dela vai depender se k sobre m é maior do que b ao quadrado sobre 4m ao quadrado, ou se k sobre m é menor do que b ao quadrado sobre 4m ao quadrado, ou se o k sobre m é igual a b ao quadrado sobre 4m ao quadrado. A solução depende dessas razões, porque isso aqui são constantes que eu escolho, A mola é eu que ponho, o b depende do fluido. Se esse fluido for muito rarefeito, por exemplo, for um gás na vez de ser um líquido, então essa constante é muito pequena. Então vai depender da razão K, B e da própria massa, a solução. Essa solução aqui representa o que a gente chama de amortecimento fraco, enquanto essa e essa é amortecimento forte. Então, se a razão K sobre M for menor do que B ao quadrado sobre 4M ao quadrado, então a gente tem um amortecimento forte. Caso contrário, a gente tem um amortecimento fraco. Então, vamos dar uma olhada nas soluções. A pergunta, afinal de contas, é: quem é x de t? E é isso que eu vou mostrar como é que a gente resolve utilizando, então, o nosso aplicativo Máxima. Esse é o meu aplicativo, chama Máxima. Para você encontrar, basta você procurar Máxima aplicativos. Se você procurar até na Wikipedia, você põe aqui, você vai ver que é Wikipedia Máxima app. O Máxima, aqui, Máxima Software. Tá vendo? Então aqui você vai encontrar, tá vendo? É uma versão antiga de um outro programa da década de 60 que foi desenvolvido, mas depois pegaram na década de 80 para começar a continuar o desenvolvimento dele. Mas você vê que ele continua, tá vendo? A última versão dele tem 6 meses atrás, ou seja, é um programa de código aberto que as pessoas vêm trabalhando até a atualidade para melhorar ele. Ele vai te servir como uma ferramenta para resolver equações diferenciais, para resolver integral, para fazer gráficos, etc, etc, etc. Tá? Então,
eu uso ele aqui para a gente poder resolver a nossa equação diferencial. Então, ó, vou fechar ele aqui, porque agora não me interessa. Está aqui a página dele, ó, tem para Windows, para Macintosh, para Linux, para tudo que é sistema. Então eu vou trazer ele aqui, porque no fundo eu quero mesmo mostrar ele para vocês. Então, esse aqui agora some e entra aqui. Tá aí, ó, além de ele faz muitas coisas, né, diversas, por exemplo, plot 2D, se você quiser plotar um gráfico de uma função aqui, por exemplo, sei lá, exp de menos 3 vezes x vezes seno de x, vamos diminuir aqui, vamos pôr menos 0,3 aqui. Aí eu ponho os limites de integração aqui, né? Tem toda obviamente que uma forma, né, de você escrever tudo. Mas está aí, plot 2D, tá aqui, ó. Tá aí, ó. Tá vendo? O gráfico do plot, se eu quiser mudar aqui, eu mudo aqui, eu posso fazer outras coisas, etc. Aí eu diminuir ali o complemento, o gráfico muda. Se eu quiser aumentar também, colocar aqui, ó, 2, ó, você vai ver aqui, o negócio muda de figura. Enfim, ele faz integrais, faz equações diferenciais, etc, etc, etc. A nossa brincadeira aqui é resolver a equação diferencial desse tipo aqui, ó. Então eu vou mostrar aqui para vocês, obviamente que eu já fiz os códigos todos, né, para não precisar ficar programando agora. Mas a brincadeira é essa aqui, ó. Então eu tenho aqui um reset, né, para matar todas as variáveis, e aí tem aqui, ó, m a derivada segunda de x em função de t, mais b a derivada primeira, aí não ponho nada, porque já sabe que é derivada, mais kx igual a zero, e aqui mando escrever a equação diferencial. Então, tá aqui, ó. Você vê que ele pergunta se o 4km menos b ao quadrado é positivo, negativo ou zero, porque está exatamente associado se o acoplamento é fraco ou forte, né? Então ele pergunta já para saber qual é a solução que ele escolhe, né? Então é positivo, negativo ou zero. Então eu vou pôr aqui no caso, primeiro vou pôr positivo, porque eu não dei valores ainda, nem para o K, nem para o B, nem para o M, nenhum. Simplesmente estou jogando as variáveis e estou pedindo uma solução geral para a equação diferencial. Então, essa aqui, ó, é uma solução geral para a equação diferencial. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Então, ela é dada em termos de constantes a 1, K1, K2, que eu vou precisar determinar dependendo da condição inicial e etc. Mas, basicamente, é um x de t, que é e elevado a menos bt sobre 2m, vezes um seno, que multiplica aqui uma raiz de uma frequência vezes t, mais um cosseno vezes raiz de uma frequência. Então, está aqui, ó, o ajuste das equações diferencial para determinar K1 e K2 vai depender das condições iniciais, que a gente chama de condições de contorno. Tá? Então, por exemplo, se eu der os valores de M, K e B, por exemplo, aqui, ó, eu posso resolver a equação diferencial de fato. Então, está aqui a minha equação diferencial agora com os valores, tá certo? Defini agora o valor de K, M e B, já estou dando os valores da massa, do K. Agora eu vou mandar resolver e vou mandar gravar a solução. Então aqui ó, o movimento harmônico amortecido. Você vê que tem um amortecimento aqui, além de uma oscilação. É natural, tá vendo? Se você olhar a solução, ó, você tem isso aqui é amplitude, ó. A amplitude ela está decaindo exponencialmente à medida que você tem os termos oscilatórios aqui, ó. Aqui, então, simplesmente, né, resolvi a mesma equação, só pondo valores para M, K e B. A resposta é análoga. É uma exponencial, que vai cair agora com E elevado a menos B sobre 2M. Esse é o termo de decaimento dessa exponencial, à medida que ela vai oscilando aqui, com uma frequência que está associada a essa raiz de 4kBm menos B ao quadrado sobre M quadrado. Veja que se eu mudar aqui, ó, se eu pegar um acoplamento pequeno agora, bem pequeno, de arrasto, naturalmente que o gráfico, ó lá, já cai bem mais devagar, né? Porque o arrasto é muito, muito pequeno. Se eu pegar e colocar o B igual a zero, eu mato o arrasto, né? E aí, então, eu tenho, de fato, um movimento harmônico simples, que era o desesperado. A amplitude agora não vai caindo, né, com o tempo, porque nós temos
um sistema fechado agora, sem dissipação. Tá certo? Então tá aí, só para a gente exemplificar, mas vale a pena a gente olhar a solução geral. De fato, a gente vai pegar um caso particular dela. A solução que a gente vai se atentar é uma solução que é dada por x de t, que é igual então a um xm, a minha amplitude, e elevado a menos bt sobre 2m. Isso aqui multiplicado por cosseno de ômega t. Na verdade é um ômega linha aqui, mais φ. Onde o meu ômega linha está aqui, ó. Está exatamente aqui, né? Ó. O meu ômega linha, pela nossa solução, é uma frequência agora que é dado por raiz de... Você pode colocar aquele 4 em evidência aqui, ó. Então, ó, se eu pegar aqui e colocar o 4 em evidência, multiplico por 4 e divido por 4. Ponho o 4 para fora, cancela esse 2 aqui, né? Então você vai ver que o ômega linha, no fundo, é K sobre M menos B ao quadrado sobre 4M ao quadrado. Essa aqui é a minha solução dessa equação diferencial aqui, onde agora nós temos um amortecimento. Então, como a gente pode observar, né, a própria amplitude ela vai caindo aqui, ó, com E elevado a menos B t sobre 2m. Exatamente como a gente viu aqui. Né? Se eu pegar aqui e trocar o meu m, o meu b, né, por um valor diferente de 0, por exemplo, 0,4, o que eu observo é, então, um decaimento aqui, ó, da oscilação. Veja que se o b for muito grande, a resposta é diferente, porque nem oscila. Ó. Se eu colocar um b igual a 4, b igual a 4 acho que vai ser muito. Vamos por 2. Acho que 2 também já vai ser muito. O que você vê é um decaimento exponencial agora, tá vendo? Que é exatamente, né, o caso onde a gente está tratando um amortecimento forte. Não dá nem tempo de ela começar a oscilar, o decaimento exponencial já matou por completo a nossa equação. Aqui vale enfatizar que esse aqui é a solução, né, para, no caso do acoplamento fraco, tá? Por quê? Em que momento que eu escolhi um acoplamento fraco? Ó? Porque aqui, ó, no meu máxima, se você se atentar, essa solução aqui é quando eu escolhi positivo. Ó. Se eu escolhesse aquela expressão como sendo negativo, a minha solução agora, ó, tá vendo? Ó, é uma exponencial agora. Agora fica uma exponencial desse mais uma exponencial desse. Você vê que é uma solução diferente dessa aqui. Uma tem um movimento oscilatório, porque o complemento ainda é fraco, o amortecimento ainda é fraco, então ainda vê algumas oscilações. No outro caso, é tão forte a dissipação que o sistema, então, ele tende a morrer abruptamente e o decaimento, então a dinâmica é dada por um decaimento exponencial. No caso do acoplamento fraco, aí sim aparecem os termos de oscilação, né? Por exemplo, aí ó, os termos senos e cossenos, o que representa a nossa oscilação no sistema. Abaixo aqui, quando a gente pega um valor intermediário aqui para o B. Né? Daí você tem um movimento amortecido. Então, a amplitude do movimento ela vai agora caindo, né, com o tempo, e a frequência é uma frequência agora que não depende mais de raiz de K sobre M como antigamente. Né? Agora tem um termo extra aqui que está relacionado com a minha constante de amortecimento. Beleza? Vale frisar, como a gente mostrou no próprio gráfico do máxima, né, que se o B for igual a zero, a equação ela volta, mesmo se eu pegar um B igual a zero aqui, ó, B igual a zero, esse termo dá 1, e essa expressão ela volta a ser, aqui dá zero, ó, essa expressão ela volta a ser o do MHS. Se eu pegar e colocar o B igual a zero, a gente retorna ao nosso MHS anterior. Aqui também vale a pena a gente enfatizar um outro resultado, então eu vou copiar essa expressão aqui, porque isso aqui nos interessa. Se, então aqui, ó, caso particular, vou remover a minha luzinha aqui agora. Então aqui é um caso particular
que é o caso onde você tem o B muito menor do que a raiz de K sobre M. Então, se a gente tiver algo desse tipo aqui, o ômega' é aproximadamente igual ao ômega. De forma que o período de oscilação ainda é muito similar ao período de oscilação de um MHS. Então, o movimento harmônico amortecido, nesse caso, ele pode ser descrito aproximadamente como um MHS, mas as amplitudes, elas vão caindo gradualmente com E elevado a menos BT sobre 2M. Então, nesse caso particular, não é zero, tá vendo? Mas é muito menor do que esse termo aqui, ó. Então, eu posso... Imagina esse cara vale 1000 e esse cara vale 1. Então, né, 1000 menos 1 ou 1000 mais 1, né, tanto faz. Então, esse termo aqui não preciso levar em conta. Eu ignoro ele. Porém, aqui, né, mesmo que esse cara valha 1, né, esse cara aqui vai inferir um decaimento exponencial aqui na amplitude. Então, para ilustrar aqui, ó, é algo similar a isso que você enxerga. Que é como a gente mostrou no nosso máximo ali também, né? Então, essa frequência aqui acaba sendo similar ao do MHS, porém a amplitude, ó, ela decai aqui, vai decaindo aqui, ó, à medida que o tempo vai passando, porque tem esse termo aqui extra, que é um número menor do que 1, né? Então ele vai diminuindo o xm à medida que o tempo vai passando. Finalmente, para concluir esse aspecto, vale a pena a gente falar da energia mecânica, que pode, então, ser estudada, nesse caso, pela energia potencial. Então, lembre-se, como é que a gente estudava a energia mecânica? Lembra? No movimento harmônico simples. A maneira mais simples, a mais fácil de você estudar a energia mecânica é nas posições onde a energia cinética é igual a zero. Então, se você focar nas posições onde a energia cinética é igual a zero, a energia mecânica é igual à energia potencial. Então a gente estuda aqui a energia mecânica pela energia potencial. Então, nesse caso particular aqui, nesse caso aqui, ou seja, quando o amortecimento ele é pequeno, o que a gente tem? O movimento é similar ao do MHS não amortecido. Esse ômega aqui, é aproximadamente igual ao meu ômega. Porém, a amplitude do movimento, a amplitude decai com E a menos BT sobre 2M. Então você tem uma queda daquela amplitude o tempo todo. Na região onde o V é igual a zero, aí a gente tem que a energia mecânica, como eu disse, né, é igual à energia potencial. Energia cinética é igual a zero. E nesse caso, onde a velocidade é zero, a amplitude é máxima. Isso aqui implica amplitude máxima. Ou seja, a amplitude vai ser xm elevado a menos bt sobre 2m. Essa é a minha amplitude máxima, né? Que para cada tempo eu tenho uma amplitude máxima diferente, porque ela vai caindo com o passar do tempo, né? Vai diminuindo à medida que o tempo vai passando. Então, eu consigo calcular a energia potencial aqui. A energia potencial, ela vale 1 meio de kx ao quadrado, ou seja, 1 meio de kxm ao quadrado e elevado a menos bt sobre m agora, porque quando eu levo o quadrado, aqui fica um 2 que cancela com esse 2. E essa energia, né, que é a energia potencial quando V igual a zero, é exatamente igual à energia mecânica. Ou seja, o que isso nos diz? Isso aqui nos diz que a energia mecânica decai exponencialmente. É isso que esse resultado, então, nos diz. Peguei a posição onde a velocidade era igual a zero,
a posição de velocidade igual a zero é na amplitude máxima. Essa amplitude máxima depende com o tempo, porque ela vai decaindo com e elevado a menos bt sobre 2m, no caso do movimento harmônico simples amortecido. Logo, essa energia potencial vai decaindo exponencialmente. A amplitude máxima vai diminuindo exponencialmente, o que implica, então, que, consequentemente, a energia mecânica do sistema como um todo decai exponencialmente com o tempo, ou seja, decai muito rápido. Dado o movimento amortecido, a gente tem uma queda exponencial da velocidade, né? Exponencial da dinâmica de oscilação. Beleza? Então é isso. Isso fecha a sessão 15.8 e na semana que vem a gente avança então para concluir o capítulo 15 e finalmente então avançar na área de fluidos e depois termodinâmica.